Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma sugestão muito legal e muito importante para os seus estudos de álgebra linear. Trata-se do livro do professor Sheldon Axler, Álgebra Linear Feito Certo, numa tradução livre, Álgebra Linear do Jeito Certo. O título é muito sugestivo e já te convido a dar uma olhada no livro. Logo na capa, ele traz aqui a soma de vetores pela regra do paralelogramo, né? Você tem o vetor V aqui, o vetor U, e aqui a diagonal desse paralelogramo representando a soma de vetores, tá? Então vamos lá, fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar para você também uma peculiaridade que eu vi no livro do professor Sheldon, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Este texto faz parte de uma série de textos superiores em matemática, dentre as quais também eu destaco o livro do professor Paul Halmos, Espaços Vetoriais em Dimensão Finita, um clássico na área, tá? Vamos aqui para a divisão de capítulos. Bem, essa divisão ela segue muito próxima à divisão que o professor Elon adota nos livros de álgebra linear que ele escreveu, publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática. Ele já começa com espaços vetoriais, aqui no capítulo 1. No capítulo 2 também é um capítulo de espaços vetoriais. Eu achei muito legal isso daqui, porque neste capítulo 2 ele destaca os espaços vetoriais em dimensão finita, já colocando para você as definições de subespaço gerado, dependência linear, bases e dimensões, tá? E no capítulo 3, ele já inicia a parte de transformações lineares. Eu sugiro que você pague um pouco a atenção para, aqui na página 48, na seção de matriz de uma aplicação linear. Porque você sabe, você que já estudou um pouco de álgebra linear, você sabe que as transformações lineares em espaços vetoriais que possuem dimensão finita vão te gerar matrizes. Então existe uma relação aí muito próxima entre matrizes e transformações lineares, desde que as transformações lineares sejam sobre espaços vetoriais de dimensão finita. Algo muito legal aqui também é o prefácio. Ele te traz dois prefácios, um para quem vai ensinar, para o instrutor, para o professor, e outro para quem vai aprender. Portanto, são direcionamentos que ele fornece tanto para quem vai ensinar quanto para quem vai aprender. Já no capítulo 4, ele traz algo que eu gostei particularmente. É um capítulo sobre polinômios que serve de pré-requisito para o capítulo 5. Fiquem bem atentos. Por quê? Porque o capítulo 5 ele inicia o estudo de diagonalização, sobre o título de autovalores e autovetores. Aí ele vem com subespaços invariantes e polinômios aplicados a operadores. Para quem já estudou um pouco de álgebra linear, sabe que existe uma forte conexão entre a teoria de diagonalização de operadores com polinômios. Então fiquem muito atentos a essa conexão entre o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? E o capítulo 5, como eu falei, ele inicia a teoria de diagonalização. Tudo colocado de forma muito bem simples, muito bem didática. No capítulo 6, ele traz os espaços com produto interno. Novamente, para quem já estudou um pouco de álgebra linear, sabe que espaços vetoriais com produto interno, ele já te traz uma noção e uma abordagem da geometria dos espaços vetoriais. Com o produto interno, você vai medir a distância entre dois vetores. Com as normas, você vai medir o comprimento de um vetor. Aqui você já tem um tipo de base muito característica, que são as bases ortonormais, tá? Então, é um capítulo em que ele introduz os espaços vetoriais com essa geometria. No capítulo 7, são os operadores sobre espaços com produto interno. Novamente, para quem estudou um pouco de álgebra linear, sabe que operadores são transformações lineares de um espaço nele mesmo, algo do tipo, você tem aqui uma transformação T que vai do espaço E no próprio espaço E. Não se preocupem que eu estou fazendo essas notações aqui a lápis, eu não cometeria esse desatino de escrever a caneta, né? E, portanto, é um capítulo muito importante. No capítulo 8, ele traz os operadores sobre espaços vetoriais complexos, cujo corpo de escalares é o conjunto dos números complexos. E aqui também ele aborda e explora tópicos específicos da teoria de diagonalização, tá? Aqui no capítulo 9, são os mesmos operadores, mas sobre espaços vetoriais reais, tá? Então, são capítulos que, apesar de estarem em
no corpo de escalares um pouco diferente, mas a conexão entre eles é muito forte. E no capítulo 10, é um capítulo que ele traz os conceitos de traço e determinante, lembrando que esses conceitos de traço e determinante também são explorados na parte de diagonalização, tá? E, portanto, ele já usa isso daqui com todo esse conhecimento que você adquiriu aqui nesses capítulos, certo? Então, fica aí essa sugestão de como é que você tem que conectar esses capítulos aqui para estudar neste texto. Bem, aqui no Prefácio para o Instrutor, é um livro escrito em inglês. Sugiro que você pegue o seu dicionáriozinho de inglês, vá fazendo suas anotações. Isso é muito importante, porque muitos livros clássicos, livros importantes para a área de matemática são escritos na língua inglesa, tá? Então aqui, cada item desse é um direcionamento que ele fornece para você dos capítulos. E aqui, um breve prefácio para o estudante, tá? Vamos analisar aqui o primeiro capítulo. Ele faz uma associação muito bacana, né? Para o capítulo 1 ele traz uma figurinha desse tipo, o capítulo 2, duas figurinhas e assim sucessivamente, tá? Uma outra coisa legal que eu achei no livro dele são essas notas que ele coloca nas margens, tanto na margem esquerda quanto na margem direita. São notas históricas, alguma observação com relação à teoria que ele está colocando aqui, tá? É um livro de fácil leitura, mesmo estando escrito em língua inglesa, e tem bastante texto para você associar com a parte técnica dessa teoria. Vejam que novamente aqui ele traz uma notinha aqui na margem direita. Em particular, essa nota aqui na margem esquerda, ele diz que o símbolo I de unidade imaginária foi primeiro usado pelo matemático suíço Leonhard Euler em 1777. Então, além dele trazer algo técnico de matemática, ele te traz aqui uma contribuição histórica. Então ele faz isso em praticamente todos os capítulos, tá? Ele faz isso em praticamente todos os capítulos. Veja que ele sempre traz uma geometria para você associar com a parte teórica e depreendendo bem os assuntos de álgebra linear. Aqui as propriedades, né, o conjunto axiomático que tem que ser satisfeito para que um dado conjunto seja um espaço vetorial. Aqui, novamente, vejam essas notas aqui, muito legal isso que ele traz para você. Quando a gente vai aqui para a parte de exercícios, como eu falei, ele traz uma quantidade consistente de exercícios. No capítulo 1, são 15 exercícios, tá? Ele não aprofunda de forma densa na teoria, mas traz o essencial para que você aprenda bem essa parte de álgebra linear em cada capítulo, tá? Como eu falei, aqui no capítulo 2, ele traz dois símbolozinhos desse aqui, espaço vetorial de dimensão finita. Aqui eu sugiro que você pague atenção para o seguinte resultado, que é o teorema de base, esse bem aqui, ó, tá? Ó, esse teorema ele está na página 31. Ele diz o seguinte: quaisquer duas bases de um espaço vetorial de dimensão finita possuem o mesmo comprimento, tá? Então, novamente, para quem já estudou um pouco de álgebra linear, para quem vai estudar a álgebra linear, fique muito atento a esse teorema que você vai encontrar em qualquer livro de álgebra linear que, evidentemente, seja um bom livro. Se você tem um espaço vetorial finitamente gerado, um espaço vetorial de dimensão finita, quaisquer duas bases possuem o mesmo comprimento ou possui o mesmo número de elementos, ele vai possuir a mesma cardinalidade. Portanto, se quaisquer duas bases têm essa característica, se você fizer um processo de comparação, qualquer base vai ter sempre o mesmo número de elementos. É o caso aqui do R2, que eu já tinha feito aqui umas anotações, que possui dimensão 2. É o caso do Rn, que possui dimensão n. Tá? Então, pessoal, essa é a sugestão que eu trago para você. Esse livro ele possui 10 capítulos, mas eles têm essa estruturação muito legal que facilita o aprendizado. Para finalizar, eu quero dizer para você que este é um livro sem referências bibliográficas. Isso mesmo, olha, é um livro que ele não traz referências bibliográficas. Deixa nos comentários o que é que você acha sobre livros dessa natureza, que não trazem referências bibliográficas.
É claro que o professor Sheldon, ele é respeitadíssimo na sua área, então a gente tem que dar crédito à contribuição que ele traz para matemática de um modo geral. Certamente ele estudou as referências, conhece bem os clássicos da área, mas por alguma razão particular ou não, ele não colocou as referências que ele adotou neste texto. Eu particularmente gosto de livros que trazem as referências, porque dá uma ideia para a gente de qual é a linha de pensamento que o autor está seguindo ao escrever o texto. Você vai nas referências, aí você faz essa associação. E também é bom para direcionar você em estudar outros textos. Então é isso, pessoal. Fica aí a sugestão de um bom livro para você colocar na sua coleção de livros de álgebra linear, assim como também o livro do professor Ellen é um livro excelente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, deixe seu like, faça seus comentários. Isso é importante para impulsionar o crescimento do canal. Um grande abraço.